Bom dia, povo de Deus, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, 21 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 7, de 25 até o 8, 6 e de Marcos 3, de 7 a 12. Um dos temas significativos em relação ao sacerdócio é a questão da mediação. E, para tanto, nos sirvamos uma vez mais da teologia do cardeal Vanois, que nos diz: a finalidade essencial do sacerdócio sempre foi a de realizar uma mediação entre Deus e a humanidade. Isso é verdade no Primeiro Testamento e verifica-se mais ainda no Segundo Testamento. A mediação requer, por parte do sumo sacerdote, uma dupla relação com a humanidade e com Deus. No sacerdócio antigo, a relação com os homens não tinha problemas, de vez que o sumo sacerdote era um homem como os outros, membro da família humana, sujeito às mesmas fraquezas dos outros homens. Não se concentrava a atenção sobre essa primeira relação com a humanidade, mas concentrava-se totalmente na segunda, que se devia estabelecer e manter com Deus. As cerimônias rituais eram praticadas com este fim: colocar o sumo sacerdote em união com Deus, elevá-lo até Deus, torná-lo agradável a Deus. As separações exigidas constituíam a inevitável contrapartida desse empreendimento, pois não se concebia a união com Deus sem a necessária ruptura com as realidades terrestres. Na realidade, porém, os ritos não alcançavam sua finalidade. Não tinham eficácia positiva para unir realmente a Deus o sumo sacerdote, que permanecia imperfeito, manchado pelo pecado. No final das contas, a única eficácia das prescrições rituais era negativa. Estas separavam o sumo sacerdote dos outros homens, pois para avançar no santuário ele devia estar só, separado dos homens e incapaz de abrir um caminho até Deus. Não realizava efetivamente a função de mediador. A inversão desta situação foi efetuada por Deus no mistério de Cristo. Relação com a humanidade e com Deus foram levadas simultaneamente, uma através da outra, à sua perfeição. O Cristo se fez solidário com a humanidade e cumpriu, assim, a vontade do Pai. Filho de Deus e irmão universal de toda a humanidade, o Cristo é o mediador perfeito. O que do sacerdócio antigo é rejeitado são as limitações e não a intenção fundamental, porque esta, ao contrário, encontra sua verdadeira realização em Cristo. De fato, somente Cristo, nesta perspectiva, pode ser chamado sacerdote, do qual todos os demais sacerdócios derivam e dependem. Marcos 3, de 7 a 12. Marcos hoje nos mostra como a boa nova de Jesus ia ganhando terreno. Quando ele e os discípulos foram para a beira-mar, uma imensa multidão vinda da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e além Jordão e das cercanias de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão veio ter com ele ao ouvir dizer o que ele fazia. Interessante observar que Marcos salta a Samaria, pulando da Galiléia para a Judéia, revelando que ainda era grande o preconceito contra Samaria. E diante da multidão, Jesus disse aos discípulos que lhe aprontassem um barco, a fim de não ser comprimido, pois tinha curado muita gente e, por isso, os que sofriam de enfermidades até se jogavam sobre ele para lhe tocarem. Interessante que hoje se recupera cada vez mais a prática do toque em processos terapêuticos. Trata-se de um procedimento praticado por profissionais de saúde em hospitais do mundo inteiro. A técnica é um tipo de cura que utiliza uma prática chamada de imposição das mãos para sentir o campo energético dos pacientes
e interferir no progresso de doenças. Consiste em deixar as mãos distantes de 4 a 6 centímetros do corpo do paciente. Com isso, o terapeuta tem condições de fazer uma avaliação do campo energético e, em seguida, diagnosticar as alterações encontradas e promover relaxamento, reduzir a ansiedade e controlar a dor. São técnicas que encontram da parte dos fundamentalistas cristãos, católicos, muita resistência mas em nossas comunidades, que vivem muito mais próximas da vida do povo, essas técnicas também ganham terreno, fazendo bem a muita gente. O que não é conveniente é associar a prática do toque terapêutico a questões espirituais. É uma terapia de relaxamento e não de repouso no espírito, tão ao gosto de neopentecostais. Jesus curava com o toque e sabia que quando tocava uma força saía dele, como aconteceu com a cura da mulher que sofria de hemorragia, que o tocou sem que ele a visse. E por isso o texto diz: Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, pergunta à multidão: quem tocou minhas roupas? Na verdade, são inúmeras curas praticadas por Jesus apenas com o toque. O toque de Jesus brota do seu amor pela humanidade e tem força de cura e salvação. Sobretudo numa sociedade onde a religião oficial pregava que quem tocasse numa pessoa impura, ou seja, doente, ficava também impura. Com apenas um toque, Jesus resgatava a plena cidadania dos classificados impuros pela religião oficial da época. Talvez, neste tempo de pandemia, temos até aprendido um pouco mais o valor do toque, por estarmos impedidos de nos tocar, nos abraçar. A proximidade com os irmãos e irmãs também pode ter um poder terapêutico em nosso relacionamento. Nosso texto de hoje ainda termina com a manifestação dos espíritos malignos, que, ao ver Jesus, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Jesus, porém, proibia-lhes severamente que o dessem a conhecer. É sempre interessante refletir sobre esses espíritos maus, denominados geralmente por demônios, satanás ou diabo. Yves Wegener tem uma tese interessante. Ele diz: a compreensão dos demônios como espíritos exclusivamente rebeldes e contrários a Deus é fruto de um gradativo, mas demorado processo, em que o cristianismo assimilou ideias do Primeiro Testamento, dos gregos e do Antigo Oriente. Originalmente, no Primeiro Testamento, o Primeiro Testamento atribuía bênção e maldição unicamente a Deus. E os gregos concebiam os demônios como deuses ou espíritos inferiores, que tanto podiam agir para o bem ou para o mal. Portanto, foi somente aos poucos que surgiu a ideia de que aos demônios cabia somente ações predominantemente más, exclusivamente prejudiciais. Essa ideia ela se tornou mais dominante nos 3 séculos anteriores à era cristã, mas vai determinar decisivamente o entendimento vigente na época de Jesus. Vários fatores contribuíram para esse entendimento exclusivamente negativo da ação dos demônios e foram além da influência do pensamento filosófico grego e naturalmente também da cultura popular predominante. O cristianismo herdou e assumiu a demonologia como algo exclusivamente mal, negativo. Uma atribuição de funções positivas a espírito, o cristianismo exclusivamente fala de anjos. A atribuição a demônios de males ocorridos,
a pessoas ou à natureza em forma de doença, possessão, catástrofe, praga, desempenhava funções pertinentes para as perguntas e os questionamentos que de fato levantavam. A principal delas é, sem dúvida, a contribuição que dava à pergunta que sempre se fazia, ou seja, a explicação que oferecia para a relação existente entre Deus e os males do mundo. Foi Deus que criou também os males? Portanto, vemos nos evangelhos e no texto de hoje em particular, que esses seres malignos tinham conhecimento da divindade de Jesus, mas já estavam entregues ao mal. Assim entendemos melhor quando Jesus nos diz que nem todos os que clamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai que está nos céus. O que nos distancia dos demônios, então, não é a explicitação da fé, porque isso eles também fazem, Senhor, Tu és o Deus, mas sim o que nós fazemos de concreto, a nossa prática. Um beijo no seu coração.